Bom, então nas democracias, hoje nós vamos falar bom dia a todos, os Estados Unidos e as repúblicas latinas, relações interamericanas. Nas democracias é frequente criarem, segundo as circunstâncias, movimentos de opinião que prendem a uma fórmula ou a um lema que adquire temporária popularidade. O destino manifesto, porta aberta, tudo nos une, nada nos separa, são alguns dos exemplos. Nestes últimos 20 anos, que não podemos dizer porque o livro foi escrito em 1960, então nós podemos dizer nos últimos 80 anos, pois aqui Carlos Delgado de Carvalho, um professor de Geografia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, também professor do Instituto Rio Branco em Brasília, Distrito Federal, Brasil, e ele fala nesses últimos 60 anos foi a fórmula da boa vizinhança que tem tido a mais aceitação. Ela corresponde a uma realidade, mas resta saber por que a razão no passado nem sempre encontrou efetiva aceitação. Bom, foi depois da anexação do Texas e da Guerra do México que os Estados Unidos principiaram a se interessar pela América Central e pelo Mar das Antilhas. Veja só, a anexação do Texas, né? Ou seja, foi anexado aos Estados Unidos, e também na Guerra do México, que os Yankees, né, se interessaram mais pelos das Antilhas, né, e pela América Central de um modo geral, apesar de nunca lhe ter passado despercebidas a importância das ilhas das Caraíbas. O fato é de que não tem os Estados Unidos reconhecido a independência de São Domingos. Isso o autor escreve à época, quando já haviam feito os demais países do continente. Era explicado pela instabilidade política que reinava depois de Toussaint Louverture, em La Verdade, La Raison era outra. Os Estados Unidos também era escravista, então os estados escravistas se opunham ao reconhecimento de um país em que já estavam livres os escravos, né? Só em 1866 foi reconhecido São Domingos, Haiti, no ano seguinte. Bom, foi entanto na América tropical as repúblicas centrais e no Mar das Antilhas que se tornaram mais dramáticas as relações entre os Estados Unidos e as repúblicas latinas. Parece ter se concentrado aí na Venezuela, na Colômbia e no Panamá, além de Cuba, na Nicarágua, em Porto Rico. O interesse da República do Norte, a explicação clara geopolítica, essencialmente geopolítica. A influência que a posição geográfica exerce sobre a história oferece nesse setor exemplos decisivos, principalmente depois de iniciada a segunda metade do século XIX, e quando esses inícios dos caminhos naturais, né, os roteiros que representam as grandes artérias de comunicação, desempenham sempre um papel decisivo nessas relações internacionais. Vale dizer o Bósforo, Gibraltar, Suez, Singapura, o Sul, o Canal da Mancha. Então outros pontos de menor importância correspondem, assim como o Canal de Mona, entre São Domingos e Porto Rico, e os que separam as ilhas umas das outras. Historicamente, foi nesse setor que se estabeleceram os descobridores europeus e primeiros colonizadores espanhóis, e mais tarde franceses e ingleses. Bom, somente na segunda metade, do século passado, tomou toda a sua importância a ocupação ali dessas terras que os espanhóis foram os primeiros a serem forçados a abandonar. Então entrava o mundo contemporâneo na era da abertura dos canais, e Panamá se apresentava como Nicarágua e a seu lago como as próximas aberturas dos istmos da América Central. Lembrando que istmo é na verdade um acidente geográfico onde você pode ter uma passagem muito estreita de navios. Só na segunda metade do século passado tomou a sua importância a ocupação dessas terras, que os espanhóis foram os primeiros a ser forçados a abandonar. E em consequência a importância estratégica da passagem entre as Ilhas Caraíbas, que levou os Estados Unidos a procurar estabelecer bases navais no Golfo do México e em outros pontos, Guantánamo, em Cuba,
Mole de San Nicolás, no Haiti, Baía de Samaná, perdão, em São Domingos, Ilhas Corn, na costa da Nicarágua, e na Baía de Fonseca, na costa do Pacífico. Nos últimos anos do século XIX, ocorreu o boato de que as Índias Ocidentais dinamarquesas, Ilhas Virgens, São Tomás, iam ser vendidas à Alemanha. A notícia era inexata, porque Berlim não desejava então se indispor com os Estados Unidos, mas o fato histórico é que o governo da República Dominicana, em 1898, propôs ao governo alemão a concessão de uma faixa costeira ou uma ilha para servir de base naval por tempo indefinido. E residentes alemães na Colômbia ofereceram-lhe extensas áreas para a localização de colonos alemães. As propostas então não foram aceitas, mas em 1917 o governo dos Estados Unidos não hesitou em comprar as Antilhas dinamarquesas, o que prova que, se ainda não tinha sido adquirida, pelo menos estava à venda. Então, durante a Guerra Mundial, as regiões do chamado Mediterrâneo americano, encruzilhada das comunicações entre os oceanos Pacífico e também do Atlântico, condição de segurança dos Estados Unidos, que passaram a ser economicamente dependentes do comércio dos capitais norte-americanos, portanto, a chamada diplomacia do dólar, isto é, a necessidade de que se achou o governo de Washington de impedir, né, as intervenções europeias, francesas, alemãs, e também britânicas, por que não, nas repúblicas da América Central, em que a estabilidade política havia instaurado o regime do não pagamento das dívidas. Então, o controle estrangeiro e financeiro dos Estados Unidos se processou por meio de intervenções. Aí você tem várias intervenções, semelhantes intervenções durante os primeiros decênios desse século, abalaram, né, e confiaram assim, que a América estava voltando a manifestar aos Estados Unidos. Isso também foi devido, em parte, ao corolário Roosevelt da doutrina Monroe. Os Estados Unidos estavam resolvendo questões de vida e de morte para sua própria segurança, como diz Samuel Baines, mas o primeiro Roosevelt justificou-se com linguagem mal escolhida. É de lastimar, diz Baines, que o presidente Theodore Roosevelt não dissesse isso francamente em vez de escudar, né, a política do canal com a doutrina de Monroe. Na verdade, a política do canal na época era a Colômbia, a Grande Colômbia. Sinto-me em dúvidas. É muito natural ter dúvida nessa hora, porque considerando que a Colômbia não quis deixar que os Estados Unidos construíssem ali aquele canal. Bom, a este propósito, escreve Walter Lippmann, explicando a política exterior dos Estados Unidos num livro. Ele dizia: a área das posições defensivas dos Estados Unidos é mais ou menos de 40% da superfície terrestre. Do Alasca à Patagônia, das Filipinas à Groenlândia, contém, porém, um pouco menos de 25% da população mundial. Então, o velho mundo abriga 75% da humanidade e 60% das terras do globo. E é por isso evidente que a força militar potencial deste último é imensamente maior. Quando levamos em consideração outros fatores, a disparidade também é ainda mais notável. O único arsenal do mundo é a América do Norte, isso para a época, né? O Canadá, que constitui importante parte dele, está ligada por interesses e tradições ao exterior. O velho mundo está ligado, que Canadá não se fala no feminino. O Canadá está ligado por interesses e tradições ao exterior. O velho mundo do outro lado, compreende as grandes potências militares como Grã-Bretanha, Alemanha, Japão, França, Itália e China, sem esquecer da Rússia, claro, todos os arsenais reais e potenciais, com grande população disponível para a guerra e apta para o manejo de armas. Além disso, os Estados Unidos começaram a mobilizar para a guerra total em junho de 1940, só 4 anos mais tarde que foi possível chegar a uma mobilização completa e entrar de fato. O fato de nossa inferioridade militar como Estado isolado, se torna mais evidente quando nós vamos considerar como é vulnerável a nossa posição estratégica. Isso quem escreve é o Walter Lippmann, num livro em inglês da US Foreign Policy, US Foreign Policy, né? Deve ser uma revista de política exterior dos Estados Unidos.
Nessas circunstâncias, a solidariedade continental estabelecida por pactos e tratados vai ser uma coisa que não permite ignorar os laços que ligam, e semelhante situação, tanto mais que a posição geográfica do Brasil, condiciona também a defesa. Mas falando sobre o Brasil e os Estados Unidos, né, antes de 1889, quero ressaltar que as relações de império, né, com os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a nossa independência. Isso foi para a gente sempre cordial, para passar por momentos difíceis também durante os primeiros decênios. Como foi dito, Conde Haggett, cônsul americano e depois representante ali diplomático, que travou violentas discussões a propósito de presas feitas no Rio do Prata, né, em navios de seu país, e repetidas vezes solicitou seus passaportes, usou de linguagem inconveniente suas notas ao governo imperial, inclusive em 1825 e 27. Se nós formos lembrar, esse é o período de quando tinha sido manifestado disposições, né? O Ilha Todo manifestou disposições muito mais favoráveis e assinou o primeiro tratado de amizade e navegação. 1827 já tinha uma constituição, o Império já tinha sido aprovado uma constituição. A partir de 1842, o encarregado de negócios, sempre assim, encarregado de negócios, foi promovido, enviado extraordinariamente, ministro plenipotenciário. Então foi o primeiro titular, foi William Hunter, né? 1835 até 43, quando o Brasil passara pelo regresso, né? Já estava no regresso? Não. Estava saindo do primeiro reinado, né? Por conta de que 1934, se nós formos lembrar, o nosso monarca morreu, né, em Portugal depois da abdicação. 34, exatamente. E 37 foi quando William Hunter, ele já estava encarregado dos negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil. Infelizmente, em 1844, chegou ao Rio de Janeiro Henry Wise, cuja atuação ele vai ser bastante transformadora, né, do ponto de vista diplomático. Um incidente de muita pouca importância vai ser um caso de ruptura, de levar mais de um ano para ser resolvido. Tratava-se de um caso ocorrido a 31 de outubro de 1845, em que 3 marinheiros americanos bêbados da corveta Saratoga, depois de passar pela polícia local, foram reclamados pelo tenente Davis de espada em punho, né? Foram assim, o oficial desarmado, preso 2 dias na prisão e depois solto, mas continuaram detidos para investigação. E os 3 marinheiros, tanto o Henry Wise, ele dramatizou o fato como sendo o caso de insulto ao pavilhão americano. Coisa que aconteceria também com os ingleses. Não sei se vocês já ouviram falar aqui essa história. Diz que no Rio de Janeiro vários ingleses estavam sem os documentos, e aí alguém lá da fiscalização do porto fez eles dormirem na cadeia. Então isso deu um problema tão grande que eu me lembro que se transformou numa questão chamada Christie, né? Muito comentada por pessoas que falam e estudam relações exteriores do Brasil. Então o fato é que esse insulto ao pavilhão americano, segundo eles, né, foi colocado em notas, né, de Wise, que levou o Barão de Cairo a recusar ao ministro americano em audiência que solicitava ao imperador. O próprio imperador do Brasil na época, Dom Pedro, tinha um pulso muito forte com relação a essas coisas, defendia muito o Brasil enquanto soberania, e o governo imperial resolveu pedir reparação e retirada de Wise, né, da representação diplomática. Tanto que em Washington, entretanto, essa história é uma história verídica. O ministro brasileiro Gaspar José Lisboa, isso em 1840, aí sim já estava no regresso, desejoso de achar uma solução ao incidente, ele apresentou de pronto, sem autorização, desculpas assim ao governo, ao incidente que foi, na verdade, desaprovado, né, e retirado do seu posto. O que ainda agravou a situação foi ter o secretário de Estado chamado James Buchanan,
Buchanan, né? Mas tomada por essa retirada como uma desatenção. Então no Rio, o Wise havia sido substituído por Todd e em Washington, Lisboa, por Teixeira de Macedo. Então você tira Gaspar José Lisboa e coloca Teixeira de Macedo. Bom, o ministro Todd, que agora aceito pelo governo imperial, né? Eu lembro a vocês, quando um embaixador chega num país, ele precisa ser acreditado. Ele tem que trocar notas. O governo daquele país tem que saber como é a vida daquele embaixador e receber ele como pessoa grata e não como pessoa não grata. Essa coisa me deixa tão assim satisfeito em falar, porque assim faz parte do direito internacional público, né? Estudado por grandes ministros do Supremo Tribunal Federal e também por pessoas da Marinha, os oficiais, os grandes oficiais, né? Das Forças Armadas, do comando, do alto comando militar. Então, aproveitar aí a oportunidade para dizer, esse Todd, quando foi aceito pelo governo imperial, ele aproveitou a oportunidade do reatamento dessas boas relações para obter indenizações por navios norte-americanos ali no Prata, coisa antiga, né? Quando assim, vários navios ficaram apresados durante muito tempo por causa de um bloqueio continental que o Brasil fizera na banda oriental, que hoje é o Uruguai. Mas o caso só ficou resolvido em 1849, quando Cleito sucedeu aí a Buchanan, e numa carta ao seu predecessor, o novo secretário de Estado, ele já escrevera assim: se eu for para o inferno, será porque diariamente estou empenhado em cobrir e defender os seus desatinados atos. O brasileiro Macedo está tratando de recomeçar, a discussão que Vossa Senhoria iniciou altivamente a respeito do Tenente Davis e dos marinheiros bêbados no Rio. Eu me recusei a prosseguir nisto, dando por certo que Vossa Excelência fez. Deus me absolva por isso. Isso tudo foi traduzido num bom inglês e despachado, né, com amabilidades, né? Isso quem conta é o John Bassett Moore, no livro The Works of James Buchanan, na Filadélfia, isso em 1908. No volume 8, né? Deveria ter vários volumes, realmente. Os livros naquele tempo eram uma enciclopédia. Começava no volume 1 e não parava mais. Então, durante a missão do ministro William Trudeau, ele no Rio de Janeiro, isso em 1853, já passado aquele período do regresso, né? Nós estávamos assim na época do segundo reinado e com os gabinetes funcionando, talvez o gabinete... Eu teria que procurar saber que gabinete era 1853, mas dá para saber depois, porque aqui nós estamos falando sobre história diplomática. A gente não vai entrar na história do Brasil agora, mas tudo bem. Então o governo, naquele tempo, durante a missão do ministro William Trudeau, ele iniciou negociações para obter do governo imperial a abertura do Amazonas à navegação norte-americana, em vista assim, dos interesses comerciais dos Estados Unidos. Claro, como era um grande parceiro assim, na América Latina, né, o Brasil, então a bacia superior daquele rio seria interessante para os americanos fazerem estudos. E também, durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, muitos americanos tinham interesses cordiais de conhecer o Brasil. Relações diplomáticas, apesar da presença da Bolívia também ali, naquela empresa que tinha capital estrangeiro, e a presença na capital do Império de um ministro americano, o general Watson, né, Watson Webb. O Brasil se manteve em bons termos com o governo de Lincoln, mas tinha um reconhecimento ao sulista a qualidade de beligerantes. Né? A certo momento deu-se o episódio do navio Alabama. Eu nem conhecia essa história, mas tudo bem. Diz que era sulista, que capturou baleeiras nortistas em águas brasileiras e ancoraram em Fernando de Noronha, que ainda é próximo de Recife, né? Onde foram bem acolhidos. O Webb protestou com violência e o governo imperial atendeu todas as suas exigências, demitindo, na época, o governador da ilha, intimando o navio a deixar as nossas águas. Outros casos que se deram com o Flórida e o Geórgia, mas o Brasil sempre fez respeitar a sua neutralidade, atendendo todavia as reclamações justas e justíssimas. Né? A propósito disso, o Bring Carolina Webb, ele apresentou uma reclamação sem base e recusando uma solução arbitral proposta
naquela época. Conseguiu então uma indenização de $75 mil, dos quais só remeteu para Washington 25 mil, né, o que comprometeu seriamente o referido diplomata, né, e anos depois o próprio governo americano restituiu com juros ao Brasil esta quantia que lhe tinha sido extorquida durante a Guerra do Paraguai. Bom, em outra circunstância também, aqui a gente está falando só dos Estados Unidos, né, relações no Império. A propósito do Flórida, né, com 48 horas para estacionar na Bahia e se abastecer, foi atacado pelo navio nortista Wassails, né, em pleno porto. O fogo cessou com a intervenção do comandante do porto e o Wassails rebocou Flórida para Hampton Roads. O governo imperial, com a intenção, o governo imperial na época, com a intervenção do comandante do porto, reclamou logo uma expressão de desculpas, né, a demissão e o processo do comandante americano culpado e uma saudação de 21 tiros à bandeira brasileira no Porto da Bahia. Bom, as satisfações completas foram dadas pelo governo de Washington, que foi muito apreciado pela imprensa brasileira. Não, foi só um incidente, né? Quando você tem assim um navio que não, em pleno porto brasileiro, for atacado com 48 horas para estacionar, isso foi um assinte. A propósito da Guerra do Paraguai, vamos lembrar agora Graham Stuart, as dificuldades que ele encontrou por parte dos brasileiros. O ministro dos Estados Unidos na época no Paraguai foi Charles Hashburn, aliás, para alcançar a Assunção pelo Rio Paraná. O Rio Paraná, que é enorme, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Inclusive na fronteira ali entre Mato Grosso do Sul com São Paulo, né? Com São Paulo. De um lado você tem inclusive uma ponte que liga a última cidade de São Paulo, que eu não sei se é Epitácio, e a primeira do Mato Grosso é 15 de novembro, o nome da cidade. Eu nem sabia que existia uma cidade com esse nome. Bom, então, a acrescentar o referido aí autor, todos os esforços dos Estados Unidos para usar os seus bons ofícios na solução do conflito com o Paraguai foram incondicionalmente recusados pelo Brasil. De fato, o Brasil pareceu muito menos disposto do que a Argentina e aceitar aquela mediação. Uma tentativa aí, feita por Mr. Charles Hashburn para chegar a tal resultado por meio de uma visita pessoal ao Marquês de Caxias, aquele mesmo Caxias que estava como comandante em chefe brasileiro, igualmente mal sucedida. Isso está no livro Latin America on the United States, página 478, de Graham Stuart. Foi em 1876, no tempo da presidência de Grant, que Dom Pedro II visitou os Estados Unidos, onde passou 3 meses percorrendo as principais cidades do país. O presidente apresentou por telegramas boas-vindas, mas o imperador viajou como simples particular. O imperador ficou no Brasil, dizia ele: aqui sou simples cidadão brasileiro. Na exposição de Filadélfia, a grande exposição Filadélfia, né, que chamou a atenção do mundo todo, né? Acho que para uma anterioridade, né, uma data assim, uma efeméride dessa, a gente chega a pensar que realmente chamou atenção, né, porque foi um pavilhão, uma feira enorme, o mundo todo estava sendo representado ali. Então, na exposição de Filadélfia, chamou atenção sobre o invento de Graham Bell. Visitou em Cambridge o poeta Longfellow. A impressão favorável que deixou nos Estados Unidos, Dom Pedro explica em parte os elogios que foram feitos dele no Congresso de Washington, quando se deram as discussões a respeito do reconhecimento da República no Brasil. Claro, o imperador tocava piano, falava poesias, poema daquele período, eu não sei nem se o período é romantismo, né? Europeizante, né? Sei que já tinha passado por todos os iluministas possíveis. Bom, terceiro ponto, a gente vai falar agora dos primeiros tempos da República, quando se deu a revolta da Esquadra na Baía do Rio de Janeiro. O ministro americano Thomas Thompson recebeu uma notificação do almirante Custódio de Mello, pedindo o reconhecimento do beligerante ao governo provisório do desterro. O representante dos Estados Unidos tinha instruções de Washington de ficar espectador indiferente
Sempre assim, né? Quando a coisa tá pegando fogo, é interessante. O cronograma da diplomacia norte-americana era muito sensível, né? Então, como o Comodoro Stanton, da Escola Naval do Atlântico Sul, ao entrar na Guanabara, saudou a bandeira da República com 21 tiros e dos revoltosos com 13, o que é que acontece? Tendo protestado o governo legal, né, Stanton foi imediatamente removido e chamado para explicar a sua conduta. Outro incidente da revolta foi provocado pelo almirante Benham, quando ele foi notificado por Saldanha da Gama de que os revoltosos controlavam o comércio dos neutros, tendo eles dado um princípio de execução, impedindo o desembarque de navios de comércio americanos. O navio de guerra Detroit abriu fogo e ameaçou de pôr a pique os barcos de Saldanha. Se esses interferissem para presar alguma carga, considerando então como piratas. Semelhante interpretação, pensa Graham Stuart, né, dificilmente poderia ser admitida em direito internacional. É engraçado, eu vou entrar aqui no Google rapidinho, só para saber aqui. Mas desligou o computador. Botar aqui na carga, só um momento, que eu tinha esquecido de carregar. Eu ia procurar saber a data do desterro, né? Porque ele fala assim: outro incidente, revolta provocado pelo almirante, de que os revoltosos controlavam o comércio. Devia ser naquele período que os marinheiros fizeram os marinheiros fizeram a... Não tá ligando? Só um momento, gente. Bom, então vamos lá. Os revoltosos, então, eles estavam no Rio de Janeiro, os marinheiros fazendo aquele protesto, né? A revolta chamada da Chibata, mas isso foi já no início da República, né? Então, durante a revolta, era Walter Gresmo, secretário de Estado do presidente em Cleveland. Com ele, teve de entabular negociações delicadas do nosso representante Salvador de Mendonça. Havia, de fato, naquele momento, uma certa hesitação a respeito da vitória do governo de Floriano. E não ligou, foi nada. É ao vivo, gente, por isso que tem essas coisas. Ao vivo é assim mesmo. Se não fosse ao vivo, tava tudo marcadinho aqui, tinha assessoria. Tá ligado aí na tomada? Eu não tô conseguindo. Tá, obrigado. Então, o governo na época era Floriano Peixoto, já no Chile, em relação ao caso de Balmaceda, a diplomacia americana se tinha enganado, não reconhecendo os revolucionários como beligerantes. Bom, em Washington, influências europeias, assim, inglesas principalmente, pareciam se exercer sobre o Departamento de Estado para favorecer uma restauração monárquica no Brasil. Com certa prudência e muita habilidade, Mendonça conseguiu, falando sobre Salvador de Mendonça, Mendonça conseguiu explicar a Gresman, um tanto mal-humorado pelas informações de seus agentes no Rio, que o interesse americano era de não parecer seguir Lord Roosevelt, mas de romper o bloqueio rebelde. Foi de fato que Benham recebeu ordem de fazer. Bom, desde a fundação da República, diz Graham Stuart, as relações entre Estados Unidos e Brasil tinham sido indiscutivelmente as mais cordiais possíveis, né, do que em qualquer outro país da América do Sul. Então, o laudo do presidente Cleveland, que isso em 1895, favoreceu a linha reivindicada pelo Brasil na questão de limites das missões. Tornou então muito popular no Brasil. A Grande República manteve uma atitude de amistosa neutralidade durante a Guerra Hispano-Americana, Latin American the United States, está no livro na página 485. Quarto e último, deixa eu ver se é o último mesmo, não, ainda tem mais um ponto para falar. A gente vai entrar agora. Gente, eu tenho aqui uma foto, sabe de quem? Joaquim Nabuco. A gente estava lendo ontem numa live com uns amigos de Brasília lá, falando sobre
pensamento brasileiro, né? Pensamento sociológico brasileiro, e a gente citou ele como anti-escravista, né? Vamos lá. A Embaixada de Washington. A gente vai falar sobre, por sua formação cultural e pela sua longa estada na Europa, o Barão do Rio Branco estava ligado ao Velho Mundo, quando, em razão de sua missão de 1893, teve de passar 2 anos nos Estados Unidos. Então foi para ele uma valiosa experiência que levou a ver de mais perto as analogias e os contrastes que a Grande República apresentava com o Brasil. Analogia por quê? Porque tinha a reciprocidade, né, e a concorrência. Ou seja, desde 1847, o Brasil se apresentava como um grande país na América Latina, e só depois da proclamação da República, isso em janeiro de 1891, foi assinado em Washington um acordo aduaneiro, que aí concedia entrada livre a produtos agrícolas brasileiros e, em compensação, reduzida de 25% os direitos de determinadas mercadorias americanas. Bom, na verdade foi uma troca, né? Por isso que fala assim de concorrenciais e reciprocidade. Então foi na Grande República que nós conseguimos, não foi uma grande duração, esse convênio, mas em razão da revisão das tarifas dos Estados Unidos, o Brasil denunciou a partir de 1º de janeiro de 1895 por ter sido taxado 40% o açúcar brasileiro. Então era assim desfavorável a gente continuar com um acordo, né, com uma revisão nada. Se a gente for escrever isso, a gente vai dizer uma revisão nada. Como é que eu poderia colocar? Ontem eu aprendi uma palavra para você falar que não concorda com a coisa com tanta elegância. É porque esses textos são antigos mesmo. Mas assim, nada favorável para o país, né? Você tem, por exemplo, uma taxa de 40% sobre o açúcar exportado para os Estados Unidos, enquanto a gente praticava 25%. Então, era incomparavelmente desfavorável. 360. Bom, vamos lá. Em 1897, então, sob a presidência de McKinley, foi votada em Washington a tarifa Dingley, que taxava o café retirando da lista de entradas livres. Aí começaram-se negociações que pudessem ter as pretensões brasileiras respondidas, né? E os americanos, que a balança comercial era aí, tá vendo? Desfavorável aos Estados Unidos. Claro, a situação era desigual e injusta, né? E reivindicavam a reciprocidade amistosa, com a igualdade de tratamento. A tese americana parecia justa, mas suas bases eram falhas. De fato, o café entrava livre, mas não era privilégio do café brasileiro, pois outras proveniências gozavam de idênticas regalias, e o café que havia se transformado nos Estados Unidos em um produto de primeira necessidade, né? E ao taxá-lo, o governo encareceria a vida da própria família americana. E a livre entrada, claro, dava pra gente um crédito enormemente favorável, porque era muito café que a gente vendeu aos americanos e muito dinheiro o Brasil ganhou naquela época. Tanto que grande parte ali foi proveniente do boom que teve com a utilização de mão de obra assalariada advinda do período que o Brasil se ocupou de trazer após migração, né, dos estrangeiros de nações europeias, principalmente italianos e portugueses. Bom, mas voltando para essa questão da livre entrada do café, o café realmente havia se transformado num argumento de reciprocidade falho, também visto que a competição de artigos manufaturados também, 2 vezes também não dá, né? Vamos lá. Foi favorecido pelas condições de vendas, né? Artigos mais caros dentro do nosso mercado, e aí, de fato, o comércio europeu se achava mais bem aparelhado no mercado do Brasil, principalmente o inglês, e com isso, o que a gente percebe, se a desproporção era grande, em 1896, cerca de 215 milhões de dólares ficaram de déficit. Era porque, além do café, pouco comprava os americanos no Brasil.
Só em 1903 foi possível obter a renúncia americana à tarifa Dingley, mediante uma redução de 20% nas farinhas americanas e uma dezena também de outros produtos da mesma origem. Estas concessões acabaram por determinar reclamações diplomáticas de diversos governos, não só do Brasil, e estavam de pé as relações comerciais entre os dois países quando começaram a aumentar consideravelmente a produção de café em São Paulo. Como eu já disse, isso devido, mais uma vez, à substituição da mão de obra nas fazendas de café do Vale do Paraíba, com a expansão da imigração europeia, determinando então uma baixa inquietadora de seus preços. O Brasil produzia 2/3 do café do mundo, 2/3, mas a superprodução ameaçava também as condições de seu comércio. Foram proibidas novas plantações, a queda do câmbio também atenuou a crise. Em 1906, em vez de 16 milhões de sacas, foram produzidas 20, e o consumo mundial era apenas 17, era necessária uma medida radical, sempre assim. Então, foi parte do convênio de Taubaté, o convênio de Taubaté, com a valorização do café, contrastando o empréstimo aí. O Estado de São Paulo comprou 8 milhões de sacas, armazenou, cobrando uma sobretaxa de 3 francos por saca, exportadas para cobrir aí as despesas da operação. Tanto que queimaram, né, o café, e teve que fazer isso mesmo. Tem muita gente, mas por que produz tanto café e queima? Tem gente que não entende de economia e fica falando besteira. Aí, em setembro de 1911, o Procurador-Geral da República, eu não sei se o som tá bom, se tá picotando. Teria como alguém, por favor, aí, vou chamar aqui alguém para nos dar... De repente o som não está muito bom aí, eu não sei. Esperar um pouco aí para ver se a galera responde. Quem tiver na sala. Eu não sei porque não está conseguindo.